Bom, o senhor é natural de São José mesmo? Não, eu sou de Presidente Epitácio. E como apareceu por aqui? Então, meu pai foi o primeiro guarda da Eaton, isso em 1958, 50 e pouco. Daí ele veio para cá, ficou um tempo aqui, depois ele voltou para São Paulo, saiu da Eaton, voltou para São Paulo, montou um barzinho lá em São Paulo, nós fomos todo mundo para lá, era criança. Depois, em 1968, ele voltou para cá, para São José dos Campos, montou o bar Flor de Paris, naquela época ali na Praça Paris, e depois foi crescendo, trabalhando, a família. Aí eu vim para São José, eu era office boy em São Paulo, trabalhava, eu vim para São José em 1970, aí depois eu fui servir o quartel, e dali fui ajudando meu pai, fomos construindo São José dos Campos, nunca tivemos nenhuma ajuda de político, de forma nenhuma, só trabalho, família, dedicação, e conseguimos fazer um nome na cidade, meu pai, e minha mãe, minha irmã, minha primeira esposa, todo mundo trabalhando no restaurante. Depois disso, em 1990, eu tinha terminado já a faculdade de Direito, aí eu resolvi dar a São José dos Campos aquilo que São José dos Campos me deu, e eu montei, junto com um grupo de amigos, o Rotary Club São José dos Campos, Jardim Paulista. O nosso restaurante era no Jardim Paulista. E eu fui o presidente fundador. Ali nós fizemos vários trabalhos na comunidade, inclusive o segundo DP está hoje no mesmo local, graças a um trabalho do Rotary e da Associação dos Advogados, que na época eu também era o presidente. Entrei na Associação dos Advogados em 1995, fiquei até 2007 como presidente, vários mandatos, construímos uma sede, fomos considerados a maior associação dos advogados no Brasil do interior, e a nível de capital nós só perdíamos para 4 capitais. Nós perdíamos para São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas e Curitiba. Então a nossa associação era a maior associação dos advogados do interior no Brasil. Em 1998, nós fundamos a Federação das Associações dos Advogados de São José dos Campos, no qual o presidente é o Dr. Hermes, e colocamos essa entidade que é um sonho de criar a Confederação Nacional dos Advogados. Esse é um projeto e um sonho que eu tenho, que, se Deus quiser, ainda quero realizar, com sede em Brasília. Não é uma entidade para poder ser mais uma. É uma entidade para somar com a ordem, somar com as associações, porque onde você tem um grupo de pessoas, você consegue mais força. E eu criei aquela frase, né, desde 1993, 94, que é: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então essa frase me ajudou durante esse tempo todo a manter uma união, a manter um trabalho. Depois eu me afastei do Rotary um período, né, muitas atividades, e voltei recentemente, fui presidente novamente do Rotary, onde hoje o Jardim Paulista está numa ascensão muito boa. Fomos homenageados pela governadoria, foi feito um trabalho, uma equipe. Eu sempre dei muita sorte, Dirceu, é que eu tenho equipes boas, pessoas que vêm para ajudar. E eu sempre procuro, dentro da nossa equipe de trabalho, pessoas que dizem que não tem tempo. Eu não quero pessoas que têm tempo, porque a pessoa que tem tempo, que não tem tempo, aliás, que tem tempo, ela não faz. E aquelas que não tem tempo, faz, ela vem para trabalhar, para realizar e fazer as coisas andar. Então, eu sempre fui delegado do CRES durante 8 anos, onde, modéstia à parte, novamente, uma grande equipe, né, delegado regional. Fizemos um trabalho invejável na cidade, fomos considerados um dos melhores delegacias do estado de São Paulo pelo crescimento, pela valorização do corretor de imóvel, em qual eu ajudei muito com essa equipe, né? E depois eu saí por motivos pessoais, não quis mais trabalhar com essa finalidade, e vejo hoje que a falta que está fazendo essa equipe ajudando o CRES no desenvolvimento. Bom, doutor, qual era a profissão do seu pai? Meu pai foi cozinheiro-chefe da Bacia do Prata, em Presidente Epitácio.
foi quando eu nasci. Ele era o cozinheiro-chefe na Bacia do Prata. De lá para cá, ele sempre foi um pernambucano, trabalhador ao extremo, uma pessoa de muita garra, muito trabalho, dedicado à família. Bom, então ele chegou em São José como um empreendedor, né? Porque ele montou um restaurante, esse restaurante é famoso até hoje, mesmo não existindo mais, né? Como é que foi aquele início e manter o nome Flor de Paris? Então, quando meu pai veio para cá, ele alugou aquele ponto ali na Praça Paris, que o dono é o seu Miguel, da Primos. E ali foi feito um barzinho, um boteco. Ele e minha mãe começaram a atender e, de repente, o pessoal da Embraer, que foi na época da Embraer, 1968, 69, não tinha um local para almoçar na região. Então, nós tínhamos muitos conhecidos, falaram, faz uma comidinha aqui. Aí minha mãe começou a fazer um arroz, um feijão, um bifinho, e foi começando a preparar, e o pessoal da Embraer começou a vir almoçar. E aí foi crescendo. Depois teve na época do Euromachê. Lembra quando o Euromachê construiu primeiro, hoje Extra. Depois teve o Center Valley, que foi construído ali, que saiu aí, então e veio o Center Valley. Então nós participamos de o crescimento da Embraer, os engenheiros, os funcionários. Nessa época o senhor ajudava na cozinha também? Nessa época eu estava em São Paulo ainda, né? Depois que eu vim para cá, aí que eu ajudava. Eu vim para cá para ajudar, eu ajudava na cozinha, balcão, e aí nós começamos a fornecer comida para toda São José dos Campos. Sabesp, Eletropaulo, Granja Itambi, os bancos na cidade, então eu trabalhava muito. O senhor fazia o que lá em São Paulo? Entendi. Lá em São Paulo o senhor trabalhava com... Eu era office boy, fui office boy na Avenida Angélica, trabalhei um período lá no escritório de advocacia, depois eu vim para cá. E veio para cá com quanto tempo? Quantos anos? Eu estava para cá, eu estava com quase 18, não, estava com 16 anos para cá. Tá. Chegando aqui, o senhor fez a opção pelo direito? Aí eu comecei a fazer engenharia, passei o primeiro ano e parei, não era a minha área. Aí fiz pedagogia, fiz até o terceiro ano, que quando estava me formando também desisti, aí fui para o direito. Entrei no direito na última turma de 4 anos e depois concluí na primeira turma de 5 anos, entendeu? Foi uma época maravilhosa, só que eu trabalhava muito e eu tive vários anos que eu tinha que parar, porque eu tinha um restaurante. Aí naquela época foi crescendo, eu tinha o Flor de Paris, eu montei um depósito de gás, eu montei uma transportadora, depois eu montei mais um outro restaurante, que era o Flor do Vale, ali na Avenida General Bertantino com meu cunhado. Então nós fomos expandindo, crescendo, depois montei o Flor de Paris 2 na Avenida Francisco José Longo, na época, com a minha esposa. Então nós trabalhamos muito. Daquela época nasceu a Camila e o Dorival, meus 2 filhos mais velhos. Depois eu me separei. Aí depois eu conheci uma outra pessoa, vim a me casar novamente, onde hoje eu tenho mais 2 filhos do segundo casamento, que é o Felipe e o Gabriel. Camila e Dorival do primeiro e Felipe e Gabriel do segundo casamento. Bom, esse empreendedor comercial, o engenheiro, você acha que no direito o senhor fez a opção certa? No direito eu fiz, porque o direito, ele ensina você, e eu acho que todas as profissões deveriam ter no seu início, dentro da sua formação, na grade curricular, uma aula de direito, para que as pessoas conheçam os seus direitos. E como eu trabalhava com o público e tinha um conhecimento muito grande de relacionamento, o direito me ajudou muito. O direito foi assim como se uma luva, né, que entrou nas mãos, eu adotei, depois me dediquei exclusivamente ao direito. E o senhor é uma liderança, o senhor não pensa exclusivamente em si, né? O senhor tem feito um trabalho aí juntamente com a categoria, o senhor foi diretor do CRES, como falou, foi também um dos fundadores da Associação dos Advogados. Por que esse interesse nesse trabalho coletivo? Olha, Dirceu, eu sempre, quando eu vim para São José, como eu disse, eu vim para São José dos Campos, nós viemos, literalmente, meu pai veio sem nada, absolutamente nada. Meu pai, minha irmã e minha mãe dormiam no depósito do restaurante. Eu e o meu irmão dormimos no salão do restaurante, em cima de um balcão. Mas muito trabalho, Dirceu. Você sabe aquela época, para você ter hoje, manter o patrimônio que tem e você ter alguma coisa, é muita luta. Então ali não teve, como eu disse, foi dedicação exclusiva a servir as pessoas. E sempre ajudando. Isso eu aprendi muito com meu pai. Meu pai tirava a camisa do corpo para dar para
as pessoas que passavam, às vezes, na estrada, na Dutra, para ir para Aparecida a pé, muitas pessoas que iam pagar promessa, e às vezes não tinham o que comer, paravam no restaurante, e meu pai dava comida para aquelas pessoas. Meu pai sempre foi muito aberto, meus pais... então eu aprendi a ele que se nós podemos dividir para somar, vamos dividir. Nós não podemos, se eu tenho um bolo e eu dividir em várias fatias, eu vou alimentar várias famílias. Então até hoje, graças a Deus, eu consigo fazer isso. Muito difícil, eu acho que quase dá para contar nos dedos, eu nunca pedi um favor pessoal a político nenhum. Não existe isso. O favor é para alguém. Eu não consigo pedir pessoal. Meus filhos estudaram na Univap, eu era presidente da associação, eu tinha condições de ter bolsas na Univap, fiz questão de pagar na época. Então várias coisas que nós fizemos, devo isso muito à minha irmã, que trabalhou muito, que dedicou muito, sabe, ao meu irmão, que eu perdi um irmão com 19 anos de idade num acidente de carro. E meus pais, a família, eu devo muito à minha família, que às vezes a gente critica a família, né? Muitas pessoas. Eu não, eu digo para você que a família foi o berço do crescimento do nosso trabalho. Bom, o senhor como líder sempre teve uma atuação brilhante aí na cidade, nas entidades em que dirigiu. Então, mas eu gostaria que o senhor contasse um pouco sobre a Associação dos Advogados, onde ali houve uma luta muito grande e ali tem um marco seu, né? A Associação dos Advogados foi um desafio. Quando o Aldo era presidente da OAB, nós ajudamos ele na campanha, e o Aldinho, na época, disse: você será o próximo presidente da Ordem. E eu falei: Aldo, eu não estou preparado, eu vou me preparar para ser um presidente da OAB e fazer um grande trabalho em defesa da advocacia, na valorização do advogado. Uma outra visão que eu tinha a respeito disso, e a união. Veio o próximo mandato, eu não aceitei ser candidato, e aí falaram: então você vai para a Associação dos Advogados. Eu aceitei ser candidato à associação, foi por aclamação, fui eleito, e eu devo dizer a você que o Aldo foi uma pessoa que me ajudou muito, porque nós tínhamos naquela época uma verdadeira parceria entre a OAB e a associação. Até porque na OAB São Paulo tinha o Dr. Guido, que era o presidente, o Hermes era o secretário-geral e o Aníbal, que é nosso de São José dos Campos, era o tesoureiro. Então havia uma união, a associação sentava na mesma mesa da ordem, não havia o que acontece algum tempo para cá, onde a OAB tem o seu trabalho e a associação tem o dele, e não há um trabalho de união, porque a OAB se acha na posição de que ela é a única, e não existe a unidade, existe a união de todos. Sozinho você não chega a lugar nenhum. Então nessa época eu fui para a associação e fizemos um trabalho parceiro, a associação e a OAB. A OAB me ajudando naquilo que era possível e fomos crescendo. De 80 sócios que eu peguei na época, começamos a crescer. Em um ano nós saímos de dentro da sede da OAB, alugamos uma casa, chegamos a ter 33 funcionários, como eu disse para você, uma das maiores associações de advogados no Brasil. Visitei e conheci várias associações do Brasil para trazer para cá o melhor, e trouxemos o melhor para cá. Fizemos um trabalho incansável de um grupo de pessoas. Eu tenho para dizer que a Urânia Lima Sampaio, Benatti, Odete Lex, Aldo Zonzini, eu vou pedir desculpa que devo esquecer algum, doutora Isilda, Nelson Machado, e outros advogados que participaram desse projeto. Não é a Denerval, era uma equipe, né? E aí veio o sonho de construir a sede própria, né? E isso foi, não é que eu queria ser eu o presidente sempre, eu fiz o meu mandato, no outro mandato eu quis sair, mas não tem ninguém, fica tu, sabe aquela história, não tem tu, vai a tu mesmo, e eu fiquei 6 mandatos. Nesse período, em 1999, eu comecei a pensar seriamente em construir a sede da associação, porque tinha um terreno que estava foi doado atrás da OAB, um terreno de 170 metros quadrados, e nós começamos a mexer com isso. Tive apoio incondicional de todas as pessoas que você possa imaginar, de São José dos Campos e fora de São José dos Campos. Nós tivemos apoio de advogados, de entidades da cidade, várias entidades me ajudaram,
a construir aquela sede através de um trabalho sério, um trabalho de uma equipe, onde nós construímos uma sede, está lá hoje, um prédio hoje que vale um valor muito bom e alto, onde não deram valor algumas pessoas que entraram depois e quiseram procurar o que eu havia feito de errado. Mas eu estava com a consciência tranquila, como estou até hoje, que graças a Deus nunca precisei disso e fiz o melhor para a advocacia. Tive uma eleição da Ordem dos Advogados, no qual eu deixei de ganhar, o Arley foi o presidente na época, e eu dizia muito sério, eu estava preparadíssimo para ser o presidente da OAB e fazer um grande trabalho com a equipe que eu tinha formado, e eu não tinha dúvida disso. Porém, os advogados de São José dos Campos resolveram não querer isso. Perfeito. E eu sou um homem de opinião. E eu disse que nunca mais eu disputaria uma eleição na OAB, e fiz isso e nunca mais fiz. Fui chamado para vários cargos políticos, nunca aceitei, porque a política partidária nunca me trouxe um desejo de ser, né? Poderia ser eleito? Não sei, como poderia não, mas eu me sinto maravilhosamente perfeito e bom de não ter disputado, para ver o que está acontecendo hoje na nossa política nacional, a vergonha de muitas pessoas sérias, que são políticos, e aquele descalabro daqueles que não são sérios e estão lá dentro mamando naquilo que estão fazendo. Tive vários amigos políticos que me surpreendeu as suas atitudes, e ver que hoje, de quando entraram, era uma pessoa, e na hora que você dá o poder, você verifica que é totalmente diferente. Essa representatividade sua na cidade em relação à FAPESP, como é que é? A federação, eu sou vice-presidente da federação desde 1997, onde essa federação tem o intuito de somar com a ordem. A Federação das Associações dos Advogados do Estado de São Paulo, e depois nós fizemos uma mudança no estatuto, onde entra estagiário, onde entra todos os bacharéis de direito e todas as pessoas ligadas ao mundo do direito, porque nós precisamos crescer, precisamos unir. E já chegamos a uma opinião de que se o advogado fosse mais unido, o advogado fosse mais estudioso no sentido de procurar o direito e orientar as pessoas e não ver o descalabro que acontece também por aqui com a classe, né? Nós seríamos muito mais fortes. Porque a diferença da nossa profissão com as outras é que nós conhecemos um pouco mais do direito. Não estou dizendo que nós conhecemos tudo, porque ninguém conhece tudo. Nós conhecemos um pouco mais. E esse um pouco mais ajudaria a nós sermos grandes líderes, né? E líderes de formadores de opiniões, e realmente fazer isso em benefício das pessoas, da comunidade. Não entrarmos em direitos humanos em que você defende o bandido. Os direitos humanos é das vítimas. Como é que pode hoje você ver uma ordem dos advogados defender o bandido que matou um policial ou matou um inocente, e depois você vê que ele tem o seu auxílio reclusão, e a família? E aquele coitado daquela família que hoje um PM, quando é morto, ele tem um seguro de vida. Meu amigo, eu digo para você que para a família receber esse seguro de vida do Estado, é um estado de extrema necessidade, é muito complicado. Então nós temos que mudar valores, mudar um monte de coisa. Então essa é a minha visão de ajudar as pessoas. E ajudar da seguinte forma, naquilo que eu puder, dar um pouco a mais, eu faço. Faço sem medir esforço. Fiz e farei sempre, na medida de que ver. As pessoas é olho no olho. Já tive a oportunidade de conversar com pessoas em situações muito difíceis, e olho no olho eu ajudei essa pessoa através de um grupo de amigos, ajudamos, e essa pessoa hoje tem gratidões. Eu encontro com pessoas na rua que Denival, você fez isso. Eu falei, não foi eu que fiz, foi nós que fizemos, é uma equipe que faz. Então eu tenho gratidões, pessoas que eu devo favores imensos de ter nos ajudado. Bom, doutor, hoje nós estamos em setembro de 2017. Como um homem de direito, um jurista, o nosso país está nas barras dos tribunais. Como é que o senhor vê a situação hoje do Brasil?
Olha, é lamentável hoje nós vermos os comentários que tem com relação à classe política, é uma vergonha. E o pior é que isso começou, lamentavelmente, na nossa maior corte, né, o STF, onde passa por problemas de indicações de pessoas que não poderiam e não deveriam estar ali, ocupando aquele cargo, porque nós verificamos o descalabro que há entre as posições que tomam. Então, o nosso superior Tribunal Federal, o nosso maior tribunal no Brasil, passa por uma situação difícil, de credibilidade. E nós não podemos perder a credibilidade no judiciário. Eu digo para você hoje que 99% dos juízes, desembargadores, que ocupam cargos hoje são pessoas honestíssimas, pessoas que dedicam tanto o Ministério Público, quanto a Defensoria, quanto os advogados. O mundo do direito deveria ser tratado no nosso país de uma forma diferente, uma forma mais respeitosa, mas lamentavelmente a gente verifica que não. Então nós precisamos passar por uma reformulação, nós precisamos passar mudança no nosso Código Penal, um absurdo, né? O nosso direito comercial de 1950, e do Código Comercial teve alterações, o nosso Código de Processo Civil, que recentemente teve outra alteração. Então nós temos que facilitar e colocar os juristas para fazer lei. Os deputados têm todas as vezes a boa vontade de fazer, mas a gente verifica que as berrações que tem lá em Brasília, os interesses particulares, então a gente, e às vezes eu penso que eu tenho meu QI muito baixo, porque eu não acredito de tudo que está acontecendo nesse país, tudo que nós estamos vendo, e país vizinho, indo ao caos como a Venezuela, e nós temos um país que está desse jeito, que é guerra, briga, matando um outro, mata outro, e briga, facções, sabe? Eu acho que nós poderíamos viver muito, e o Brasil é muito rico. Olha o que já levaram. Olha o que já aconteceu de corrupção nesse país e ainda estamos caminhando e temos uma área muito vasta para nós. Nós precisamos aproveitar melhor essas pessoas que são presas, dar trabalho para esses homens. Nós não devemos deixá-lo dentro de uma cela amontinado, passando aquelas necessidades. Não é um hotel, não vamos dar hotel para ele, mas nós vamos dar trabalho. E nós temos muita área nesse país que podemos fazer isso. Nós temos prefeituras que não sabem usar o seu direito de ajudar a população. O que nós verificamos numa prefeitura, o prefeito entra, a primeira coisa que ele vai fazer é reajustar o IPTU. Mas primeiro precisa ver se o IPTU que já estava cobrando está atendendo a necessidade. Você vê ruas, falta de calçamento, iluminação, todo um trabalho, e nós não verificamos um trabalho feito à população. Nós temos a grande maioria das prefeituras não tem um atendimento à população. Exige tudo da população, mas e o atendimento? E a qualidade de serviço? Nós temos um ponto-socorro municipal onde morrem pessoas por falta de atendimento, pelo volume, né? Recentemente, agora você está falando em 2017, setembro, o ministro da Saúde veio aqui e fez uma doação, vai fazer uma doação de 2 milhões em dinheiro para a saúde. Espero que seja bem usado, porque nós precisamos disso. E você vê aonde tem um local que precisa de funcionário, estão demitindo para contenção de despesa. Mas e a vida do ser humano? O Hospital Municipal de São José dos Campos hoje demite para contenção de despesa. Olha onde nós chegamos, Dirceu. Um hospital municipal onde entende a população, verba governal, verba do estado, do município, de todo quanto é lugar, está demitindo funcionários por contenção de despesa. Deveria ser o contrário. Deveria estar admitindo para melhor atender a população. Essa é a situação que nós vivemos. A política está em estado zero. Qual é a sua religião? Eu sou católico. Eu não sou praticante, mas eu sou católico sempre adorei a religião católica e já fui coroinha, isso há muitos anos atrás, mas eu tenho as minhas orações, a minha crença e sou católico. Qual é o seu time do coração? Santos Futebol Clube, sou pelezista, eu sempre falo isso, como já falei uma vez, o Pelé teve, quando o Pelé em 1900, quando ele abandonou o futebol e ele fez o 1000º gol, eu lembro até hoje o que ele fez.
aliás, a população, a grande. Ele, quando foi pegar a bola no fundo do gol, você lembra, ele pegou, foi carregado por alguns jogadores, e ele com a bola na mão dizia: salvem as criancinhas desse país. Se nós pegarmos aquela geração, desde que ele falou aquilo, aí o que falaram? Não, Pelé é demagogo, e começou a falar um monte de coisa dele, né? E o que aconteceu? Aquela grande geração, a grande maioria morreu, foi enfiado nas drogas, porque nem naquela época salve as criancinhas do Brasil, e não salvaram, tá? Não se preocuparam com as crianças, e as crianças hoje viraram traficantes, e aí tem essa história toda, lamentavelmente. Você vai ao Rio de Janeiro e você vê a situação que está, uma cidade linda daquela, e o que aconteceu com o Estado. Eu não digo mais o Estado com relação ao bandido, eu digo o bandido do governador que teve lá também, que fez o que esse homem fez, e aquela quadrilha que estava lá dentro acabaram com o Estado. E qual é o hobby desse homem cheio de atividades? Eu gosto de bola, joguei futebol de salão no CTA, quando eu fui militar no CTA, defendi o time de futebol de salão, fomos campeão naquela época que tinha o futebol de salão da cidade, onde jogava vários times. Eu lembro da associação esportiva, que tinha aquele time fantástico, daquela meninada, garotada. Eu participava, não da associação, mas pelo CTA, e gosto de bola, gosto de curtir, passear, ler bastante. E meu hobby é isso, é ajudar as pessoas, uma coisa que me satisfaz muito. Se tivesse que mudar para uma outra cidade, qual que você optaria? Eu mudaria para Piracicaba. Não sei, eu sempre fui em Piracicaba e adorei a cidade. Fui poucas vezes, mas quando ia, sempre gostei daquela cidade. Piracicaba é uma cidade calma, gostaria de mudar para lá. E o que representa São José dos Campos na sua vida, doutor? São José dos Campos para mim é tudo, porque vim para cá praticamente um adolescente na época, construí a minha família, meus filhos, meus pais faleceram aqui, meus 4 filhos nasceram aqui. Tudo que eu consegui através de trabalho, dedicação com a minha família, com a minha irmã, com meus irmãos, meu irmão, com meus pais, a minha esposa na época, foi em São José dos Campos. Sou cidadão joseense, fui reconhecido pela Câmara Municipal, sou cidadão taubateano, também já fui reconhecido por lá. Então eu tenho por São José a minha cidade de escolha, uma cidade que eu já estou aqui desde 1970. Então você vê que já faz tempo que eu estou aqui, conheço muito essa cidade, em nome das pessoas que realmente fizeram um trabalho por essa cidade. E lamentavelmente São José dos Campos não faz mais aquilo que fazia outrora. O que você está fazendo hoje de resgatar essa história de São José dos Campos, quem fazia isso na época era o Juarez, da Associação Comercial. Eu lembro que ele fazia uma homenagem na Associação Comercial e Industrial de São José, homenageando os empresários. Ele fazia num restaurante, entregava. Depois o tempo passou, o Juarez parou, saiu da associação. Eu também fui, hoje eu sou conselheiro da associação, já fui vice-presidente da associação, tentei algumas vezes com a presidência mudar, dar minhas ideias, mas cada presidente às vezes tem o seu ego, o seu jeito, e eu não tive, e não quis também interferir em nada, mas a associação comercial poderia ser um grande marco na nossa cidade. Recentemente fui eleito agora pela associação como conselheiro. Estou lá, estou como conselheiro na associação na atual gestão. Uma grande saudade, doutor. Uma grande saudade da São José Antiga, onde os meus filhos brincavam na rua, onde nós tínhamos uma cidade calma. A evolução, ela é uma cidade que cresceu muito, mas desvariadamente. E não teve uma preocupação com a população. O que eu vejo hoje, nós vivemos um Big Brother, uma cidade que tem câmera para tudo quanto é lado para vigiar o que você faz de errado, mas não tem a câmera para vigiar o bandido que está te roubando quando você sai do banco, quando um velhinho vai atravessar uma rua, quando você vê um acidente como aconteceu recentemente. Então nós precisamos dessas câmaras, e eu já falei isso com alguns políticos de São José, que deveria ser revertido esse monte de câmera
Para multar, a fábrica de multa deveria ser para ajudar a população no sentido da sua segurança. Essas câmeras deveriam ter essa finalidade no sentido de verificar aquele cara imediatamente. Ah, multou? Por que não chega o bandido que assaltou, viu e não tomou algumas providências daquilo? A multa é fantástica. A multa você tomar ela hoje, se você tomar cuidado, você chega em casa. Não que eu sou contra. Lógico, errado tem que pagar, é multa, mas a forma, a mentalidade que ela está sendo usada, eu acho que deveria ser uma outra mentalidade. De pessoas que lhe trazem saudades. Pessoas que trazem saudade, meu pai, evidentemente, um grande homem, um exemplo de homem, de cidadão, de dedicado, de honestidade, de amor à família. A minha mãe, aquela guerreira, aquela pessoa calma, que meu pai era mais desvairado, minha mãe era mais centralizada, então uma saudade. Uma saudade também inesquecível do meu irmão, que não aproveitou a vida, com 19 anos de idade veio a falecer num acidente estúpido de carro, numa São José de 1979, na Dosana Ricardo, com a Rua Vilaça, mas infelizmente ele se foi. E a saudade das pessoas que marcaram, né, grande trabalho nessa cidade, mas principalmente eu falo para você com muito orgulho da minha família, dos meus pais, eu tenho uma saudade imensa. Alguma coisa mais? Eu quero aqui parabenizar mais uma vez o seu trabalho, a sua dedicação. Não é porque você está na minha frente e fazendo essa entrevista comigo, mas eu digo pela visão que você tem humanitária. Você falou daquilo que eu fiz, mas eu acho que você é um grande exemplo como homem, como amigo, como jornalista, como profissional. Disseu, eu tenho por você uma admiração, nunca te falei isso, muito grande. Nunca é pelo reconhecimento, talvez, que você dedica a essa amizade que nós temos, mas a sua forma, sabe, o seu carinho de você, a sua humildade. Eu sempre digo o seguinte, Dirceu, todas as vezes em que nós somos humildes, e devemos ser sempre, eu ensino isso aos meus filhos, a humildade abre as portas todas as vezes em que eu bater. A arrogância só vai abrir uma vez, a primeira. Você entrou, é arrogante, não vai voltar mais. Mas você entrou e é humilde, você vai ser recebido. E os presidentes de entidades que acham que serão eternos, não. Subiu no degrau de presidente, está ocupando um cargo que foi o momento da sua vida. Dedique para os seus parceiros o melhor de você, sem imposição e sempre com muita humildade. Humildade abre porta. Crê em Deus é a coisa mais importante do mundo, você ter uma crença, você acreditar em Deus, acreditar no Ser Supremo, porque aqui nós fazemos e aqui nós vamos pagar. Não tenha dúvida disso. Eu tenho várias passagens na minha vida em que o reconhecimento foi muito maior do que a pequena coisa que você fez. Então, e já tive, quando eu perdi meu irmão, eu fiz uma promessa, ele fez uma promessa de ir a pé para Aparecida, e eu cumpri a promessa dele. Então são coisas que nós devemos fazer, é a fé. Fé em Deus, muito trabalho, muita luta, muita união, muita humildade, é o que eu desejo a todos, e que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Muito obrigado.